A partir de hoje, nós introduzimos os conteúdos de lutas nas nossas aulas, que é referente ao segundo bimestre desse ano, tá? Então, nós vamos trabalhar lutas pelo mundo. O objetivo de luta na educação física é vocês conhecerem, principalmente, um pouquinho de cada luta que for possível a gente trabalhar. Tanto o conhecimento filosófico, histórico daquela luta, como também um pouquinho da prática corporal. Então, eu vou trazer ao longo dessas aulas um pouco sobre os movimentos básicos, né, de cada luta e um pouco da filosofia, dos ensinamentos que a luta traz consigo, tá bom? Antes de começar a explicar um pouco mais sobre o conteúdo, eu quero fazer um questionamento para vocês. Quero que vocês me falem qual a diferença de luta e briga. O que passa na cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra luta e quando vocês escutam a palavra briga? Se existe diferença entre eles, se para vocês é tudo igual, não tem diferença. E eu quero a resposta disso, tá? Lá no chat do Centro de Mídias, que é por lá que eu vou contar a participação de vocês, e a participação de vocês é para avaliação. Então a nota de vocês é de acordo com essa participação. Então vão lá no Centro de Mídias, lá na parte onde vocês podem, não no Classroom, tá? Tô falando do Centro de Mídias mesmo, tá? Lá tem todas as salas, vocês estão incluídos lá nas salas, então vocês vão lá no chat e respondem para mim, tá? E por lá eu vou avaliar a participação de vocês, tá bom? Então, vou começar falando, explicando para vocês um pouco sobre lutas e artes marciais, que são palavras que a gente praticamente ouve juntas, né? Então quando a gente fala, o judô é uma arte marcial, mas é uma luta também. Sim, também é uma luta. Só que a questão de artes marciais vem lá desde milênios atrás, onde essas lutas eram utilizadas para a guerra, né? Uma preparação para a guerra. Mas também trazem consigo uma filosofia. O que seria isso de filosofia? Um ensinamento, regras ou maneiras de você viver, princípios para você levar para a sua vida que estão dentro da prática dessas artes marciais, certo? Então, existem lutas que não trabalham com filosofias de vida, mas quando a gente fala de arte marcial, realmente tem a questão filosófica por trás, tem todo o ensinamento, tem a questão do respeito, a questão da disciplina, mas tudo isso a gente vai falando ao longo das aulas, específico de cada tipo de luta. Aqui eu tô falando no geral, para vocês entenderem um pouco essa questão de luta e artes marciais, tá ok? Além disso também, hoje em dia, quando a gente fala dessas lutas, dessas artes marciais, a gente fala principalmente no treinamento esportivo, porque a gente não se prepara para a guerra. Não é o objetivo de nós hoje praticarmos uma arte marcial, mas não é preparação para a guerra, é um treinamento esportivo. As academias ou os lugares que oferecem esses treinamentos passam também essa questão filosófica. Então, quando uma luta ela traz consigo os ensinamentos filosóficos, ensinamentos de maneiras de ser, maneiras de se comportar, todas as academias sérias que realmente trabalham com aquela categoria de uma maneira como ela realmente ela vai também te ensinar toda essa filosofia que vem por trás daquela arte marcial, ok? Então, o nosso objetivo, quando nós praticamos lutas hoje, é para treinamento físico, o controle da nossa ansiedade, muitas vezes, ou os pais geralmente colocam os filhos pequenos, né, no judô, no karatê, para que a criança cresça com mais disciplina, que seja uma criança que respeite melhor as pessoas, que respeite melhor seu corpo. Então, essa é a filosofia que vem por trás das lutas. E também para uma prática de atividade física, como eu falei antes, no treinamento esportivo, certo? As lutas, elas são originárias de vários países do mundo. Então, tem as lutas mais antigas, milenares, elas vêm do Oriente, né? Então, por exemplo, o judô, o karatê, o kung fu, o taekwondo, e existem várias outras lutas, o muay thai, por exemplo, até o tai chi chuan, que também é um tipo de luta, elas vêm do Oriente, né? Então, elas vêm do outro lado do mundo e trazem consigo também muita história, muita filosofia. Algumas dessas lutas nem utilizam lutas corporais. É considerado luta, arte marcial,
mas elas não têm um contato físico, né? A prática dela pode ser feita também com um inimigo imaginário, né? Que é os katas, que eles chamam, os katis, e aí vai variar a luta. Outras trazem consigo o combate físico, o judô tem o combate físico, tem a parte também do combate físico, tem a parte onde você tem um oponente, né? Então essas são lutas vindas do Oriente. Já as lutas ocidentais, muitas mais recentes, elas trazem também a questão do combate físico, né? E exemplos de lutas que nós temos aqui no Oriente, né? No Ocidente, na nossa parte aqui do mundo, é o boxe, que foi originário aqui, a luta greco-romana, o Krav Maga e a capoeira, que é nossa, que é brasileira, que se originou aqui no Brasil, tá? Então essas são lutas mais recentes e são lutas ocidentais, certo? Aí vocês vão falar, professora, mas e o MMA? O que é o MMA? O MMA nada mais é do que a junção, né? É uma mistura das artes marciais. Então ele utiliza várias lutas para formar um campeonato, né? Com essas lutas, certo? Não se sabe exatamente a origem do MMA, mas com certeza ela é mais ocidental e mais trabalha com lutas do Oriente, certo? Então traz muitas lutas e mistura elas e se faz aquele campeonato, né? Com a mistura de todas essas lutas. Então, como eu havia falado para vocês, a capoeira, ela é uma luta brasileira. Ela foi criada aqui no Brasil. Então, eu decidi começar por ela, porque eu acredito que nós precisamos valorizar muito a nossa cultura, né? A cultura do Brasil, a cultura do nosso país, do nosso povo, do povo que deu origem ao que nós somos hoje, né? Então, nós vamos começar estudando um pouco mais a fundo e com certeza que eu vou dar mais atenção é a capoeira, tá? Então, eu vou contar um pouco, bem breve, resumido, a história da capoeira e vou indicar para vocês filme que vocês possam assistir para se aprofundar um pouco mais na história da capoeira, tá bom? Então, a capoeira, como eu disse anteriormente, ela surgiu aqui no Brasil na época da escravidão. É uma forma que os escravos eles se defendiam, né, contra os seus donos, né, e o homem branco que escravizava esses negros. Eles contratavam homens só para ficar ali vigiando, ver se os negros não fugiam, se não fazia algo que eles não deveriam fazer. Eles eram chamados de capitães do mato. E aí os escravos, eles começaram a se organizar para se defenderem, né? Eles não tinham armas e os capitães do mato tinham, né? E eles não tinham acesso, né? Não tinha nem como conseguir fazer uma arma para eles, por exemplo. Então, de alguma forma, eles começaram a pensar em como se livrar, né, sem armas, como se livrar das mãos daqueles opressores, né, daqueles homens que mantinham eles como escravos. E aí eles trouxeram com eles, lá da África, muito da cultura da dança, a música. E tinha momentos em que eles podiam, né, os donos, eles deixavam eles confraternizar com seus companheiros ali de alguma forma, e aí eles dançavam e eles cantavam, e nisso eles começaram a treinar a capoeira, né? Surgiu a ideia de treinar movimentos de luta dentro da dança. Por que dentro da dança? Para disfarçar. Então quem vinha de longe não conhecia, né? Então o homem branco não conhecia a cultura da África, né? A cultura africana de dança. Então eles dançavam e junto eles iam treinando golpes e movimentos de lutas para disfarçar que eles estavam treinando. E aí começou a surgir
o que a gente conhece hoje como a capoeira, né? Então, na capoeira tem a música, na capoeira tem a ginga, que parece uma dança, né? E porque surgiu daí, né? Era um treinamento disfarçado que eles faziam para poder se livrar dos seus opressores, né? Então foi assim que surgiu a capoeira aqui no Brasil. A capoeira traz consigo muitas tradições e cultura africana, né? Então ela não foi feita, nem surgiu na África, ela não surgiu aqui, por isso que a gente fala que a capoeira é brasileira, né? Mas ela traz consigo, porque quem fez, né? Quem criou a capoeira foram os negros, que vieram de onde? Da África. Então eles trouxeram com eles para a capoeira também muito da cultura africana, as músicas, os instrumentos, o ritmo, né, que tem na capoeira, tudo isso são de raízes africanas, mas a capoeira, como ela é de fato, ela surgiu aqui no Brasil. Então por isso que eu acho importante a gente valorizar, principalmente nessa época em que a gente fala muito sobre valorizar a cultura afro, né? A cultura que veio com os africanos, né, na época da escravidão, e que faz parte da nossa cultura hoje, que muitas vezes ela é descriminalizada, né? Muitas vezes a gente nem sabe o que é e a gente fala, a gente inventa, a gente acha que tem a ver com religião. Outro ponto que eu quero chegar é que capoeira e religião são duas coisas distintas, né? A capoeira, ela não é uma religião. Ah, professora, eu sou de tal religião, eu não posso praticar capoeira. A capoeira não é religião. Eu praticar capoeira, eu estou praticando uma arte de lutas, que pode também ser considerada uma arte de dança, né? Eu não estou praticando religião, eu não estou cultuando nenhum deus ou nada que a religião que é associada à capoeira está me impondo. Não é isso. Não tem. Até mesmo porque a prática da capoeira é uma prática corporal, né? São movimentos de luta, misturado com dança, misturado com música, né? Então não está ligada e não tem relação com a religião, né? Lógico, na época em que a capoeira foi criada, os mesmos negros que fizeram a capoeira, também adoravam as suas religiões, né? Que veio da onde? Da África, porque eles vieram de lá, né? Então, existem músicas na capoeira que falam, né, de deuses considerados deuses africanos, né, que originários da África e de religiões específicas, né? Mas não é o caso de eu estar praticando a religião, até mesmo porque nas minhas aulas, por exemplo, eu não ponho músicas com letras, é só a batida, que é a batida da capoeira, que também lembra e se remete a ritmos parecidos com os ritmos utilizados em algumas religiões, né? Por quê? Porque tudo veio da onde, né? A cultura da música veio da onde? Veio da África, veio da mesma cultura, né? Mas não é a mesma coisa. Então eu queria que vocês entendessem isso, né? Que capoeira é uma luta, tá? É um esporte relacionado à luta. Não tem a ver com religião. Praticar capoeira não é praticar religião, tá bom? Então, eu quis trazer esse tema de capoeira justamente para acabar com esse preconceito que muitos têm, né? Fazer muitos repensarem esse preconceito que tem, que achar que a capoeira está relacionada com religião. E também valorizar a cultura afro, né? É uma cultura afro, a capoeira, que é afro, mas foi criada dentro do nosso país. E todos nós, brasileiros, ou a grande maioria, temos descendência negra na nossa família, né? A grande maioria, negra e índia, né? E eu acho muito importante nós valorizarmos isso e quebrar qualquer tipo de preconceito que nós tenhamos com relação à cultura afro, ou à capoeira, ou religião, né? Porque religião cada um tem a sua e eu acredito que uma não seja melhor que a outra, né?
Se você acha que essa é a melhor para você, você segue essa. E se você acha que, se a outra pessoa acha que é a outra, ela segue a outra. E todos podemos viver bem com tudo isso, né? E a mesma coisa lutas. Existem vários tipos de lutas diferentes, né? Eu gosto de praticar o judô, a outra pessoa gosta de praticar o muay thai e eu gosto de praticar a capoeira. E isso significa que um não seja melhor que o outro. São culturas diferentes. Uma coisa que eu aprendi na faculdade, faz um tempo já, é que cultura, não existe uma cultura melhor que a outra. Cultura, cada um tem a sua. Não é porque eu gosto de uma coisa que o que eu gosto é melhor do que você gosta. Né? Cada um tem o seu gosto. E se eu gosto de ouvir rock e meu amigo gosta de ouvir pagode, eu não sou melhor que isso, ou o rock não é melhor que o pagode. Cada um gosta de uma coisa. No meu gosto, rock é melhor. No gosto dele, pagode é melhor. Ótimo. Pra mim tá bom, pra ele tá bom. A mesma coisa com luta, a mesma coisa com religião e a mesma coisa com qualquer outra questão que venha a causar essa discussão, né, de ser melhor. Não existe. Cultura é cultura. E a capoeira é uma cultura, né? É uma cultura corporal. E isso eu quero deixar bem enfatizado para vocês. É uma cultura corporal. Então, ao passar para vocês a história, um pouco da filosofia, dos ensinamentos da capoeira, eu quero que vocês tenham em mente sempre a cultura corporal, né? O que eu posso fazer com o meu corpo, né? Como eu posso trabalhar o meu corpo dentro da capoeira? Que movimentos eu posso fazer? Que movimentos são fáceis de fazer? Quais aqueles são mais difíceis, desafiadores? Se propor a fazer esses movimentos, se propor a aprender, e vocês vão ver, a gente está isolado, né, dentro de casa, às vezes nossa casa não tem muito espaço, mas o básico, o simples, a gente consegue fazer no espaço mínimo, né? Do lado da minha cama tem um espacinho, eu consigo fazer um espaço ali. Só na cozinha que eu tenho um espaço entre a geladeira e o armário, posso fazer ali. Eu tenho um quintalzinho pequeno, posso fazer ali. Tá? Então, o meu objetivo é passar o básico para vocês, os movimentos. A gente vai começar então pela capoeira. Então, na semana que vem, nossa próxima aula, tá? Vai ser falando sobre a capoeira. Eu vou falar um pouquinho, bem pouco, bem menos que hoje, com certeza. E vou começar com os movimentos básicos para vocês. Vão ser sempre aulas curtas, tá? Não vão ser aulas longas. E então eu conto com a participação de vocês, né? Lá no chat, pra gente conversar um pouco mais sobre a capoeira. Mas lembrando aquela primeira questão que eu tinha feito, a diferença de lutas para brigas. Tem um filme que eu indico para vocês, que é o Karate Kid, para ajudar vocês a responderem essa questão. Muitos já devem ter assistido várias vezes. Eu assisti, sei lá, já perdi as vezes de quantas vezes eu assisti esse filme, mas lá é muito claro e fala bastante sobre essa questão, a diferença de lutar e brigar, né? E pode ajudar vocês a responderem. Os outros filmes de capoeira eu vou deixar uma descrição, tá? No link aqui para vocês poderem pesquisar, e quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre a história da capoeira, tem alguns filmes. Esses vídeos dessas aulas que eu tô fazendo com vocês, eu sempre vou postar no YouTube, tá? Então eu vou fazer um canal com o meu nome, vai ser Prof. Ana Veridiana, tá? Eu vou fazer um canal com o meu nome e as minhas aulas sempre vão estar lá. Só que a nossa conversa é pelo Centro de Mídias, tá bom? Então eu vou postar lá, eu posto o link do vídeo no WhatsApp, eu posto o link do vídeo no Centro de Mídias para vocês, mas o vídeo eu mando pro YouTube. Por quê? Porque lá eu consigo mandar um vídeo um pouco maior, tá bom? Pelo WhatsApp é muito curto o tempo, né? O que eu consigo mandar, e eu não consigo fazer uma aula. E no Centro de Mídias, para fazer o ao vivo, ainda está um pouco complicado, a gente está aprendendo ainda. As minhas turmas no Classroom ainda não entraram, então é uma alternativa que eu estou usando por enquanto para a gente poder se comunicar, tá? Então eu mando o link do vídeo para o chat do Centro de Mídia e para o WhatsApp, tá bom? E aí a gente conversa por esses dois canais, de preferência o Centro de Mídias, tá? E
é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E até semana que vem. Um abraço.